Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Como sempre, temos o Eduardo Carvalho, bem-vindo mais uma vez. Eduardo, a fazer análise à prestação das equipas da região Norte nas principais competições ao longo da última semana. É a última edição do Remata à Conversa 2020. Eduardo, olá, boa noite. Olá Vanessa e um grande abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Precisamente, é isso que vamos conversar. Nesta edição vamos falar sobre a conquista da Supertaça por parte do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto acabou por reforçar o título, o Estatuto de Rei na Supertaça Cândido de Oliveira, somando assim o seu 22º título. Vamos também falar da final dos oitavos da Taça de Portugal e a análise à jornada 11 da Primeira Liga. Começando aqui, Eduardo, pela Taça, ficou finalmente concluída a quarta eliminatória. Sim, tivemos 4 jogos que faltavam para definir os oitavos de final. Já muito depois de se ter iniciado esta quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Salgueiros teve um jogo épico frente ao Marítimo. Esteve mesmo em vantagem o emblema de Paranhos até aos últimos minutos do tempo regulamentar, com possibilidade de ter alargado esse 1-0 durante os 90 minutos, mas o Marítimo, graças à grande qualidade de Rodrigo Pinho, conseguiu empatar o jogo e levá-lo a prolongamento, e aí foram mais fortes os insulares e conseguiram vencer mais uma vez com Rodrigo Pinho em grande evidência no prolongamento, e a fechar esse 2-1 que deu o apuramento do Marítimo para os oitavos de final. O Salgueiros aparecer cada vez mais a fazer renascer a sua alma, a sua famosa alma salgueirista, que há alguns anos marcou estes estádios da Primeira Liga, com um futebol com grande intensidade, e veremos quais serão os próximos anos do Salgueiros, se será possível fazer o transfer desta boa participação na taça para o futuro, um futuro mais risonho. Sim. Estava a dizer que acaba por dar uma motivação a equipas como é o caso do Salgueiros. Sim, estamos a falar de uma equipa que está 2 escalões abaixo, neste caso do Marítimo. Estes jogos da taça são pródigos em surpresas. Não foi o que aconteceu no resultado final, mas acabou por sê-lo em termos exibicionais, porque o Salgueiros conseguiu adotar uma estratégia a contrariar o futebol do Marítimo. O Marítimo que vem numa fase difícil, está numa transição de treinador, a assimilar ainda algumas novas ideias, e depois fazendo também algumas experiências, fazendo aqui algumas trocas de jogadores em posições nevrálgicas. Isso acabou por fazer ressentir o futebol da equipa, e só indo buscar, puxando dos galões de jogadores como Rodrigo Pinho, a equipa conseguiu superiorizar-se a estes Salgueiros, que naturalmente vai agarrar-se a este jogo para depois, no seu campeonato, poder estar na fase decisiva, poder disputar a subida à segunda liga, uma subida que é sempre muito complicada pela questão burocrática que está por trás da organização dos campeonatos, que dificulta muito as equipas que estão no Campeonato de Portugal nessa subida ao segundo escalão.
mas veremos. Acredito que mantendo esta atitude e este engenho, o emblema de Paranhos tem todas as possibilidades de, num futuro próximo, estar nos grandes palcos de futebol português. Muito bem. Ias continuar a tua análise dos restantes jogos? Sim, houve mais um duelo entre uma equipa do Conselho do Porto, o Leixões, que visitou outro emblema insular, o Nacional da Madeira. Também aí acabou por não haver surpresa, não haver um tomba gigantes. Os matosinhenses ainda tiveram uma primeira parte em que conseguiram equilibrar o jogo. Apesar do Nacional se colocar em vantagem, o Leixões conseguiu o empate logo a seguir, aproveitando um erro na defensiva madeirense, e depois teve uma primeira parte em que conseguiu controlar as operações, mas ao intervalo o treinador Luís Freire, treinador do Nacional, lançou um jogador que tem sido uma das figuras, se não a principal figura da equipa na época, Brian Riascos, e ele conseguiu bisar na segunda parte e fixar o 3-1 que foi o resultado final e que eliminou o Leixões, mas uma exibição também ela meritória dos matosinhenses. Tivemos mais um jogo épico, esse sim, na recepção do Belenenses Sade ao Sporting de Espinho, mais um confronto entre equipas de 2 escalões de diferença, o Belenenses Sade que está na Primeira Liga, o Sporting de Espinho também no Campeonato de Portugal, como se verificava no Marítimo Salgueiros, e aqui houve um jogo completamente diferente a esse outro que analisamos. O Sporting de Espinho foi uma que montou uma teia defensiva, uma espécie de muralha em frente à sua baliza, e com essa estratégia foi adiando o golo dos belenenses o mais possível, conseguiu levar estoicamente essa postura defensiva até ao prolongamento, mas depois acabou por os azuis do Restelo acabaram por conseguir marcar já no prolongamento, e depois normalmente acontece assim contra posturas muito defensivas. O primeiro gol é sempre o mais difícil, e o Belenenses acaba por vencer 3-0. Aparentemente, quem não vir aquele parênteses após prolongamento pensa que foi um jogo fácil para o Belenenses, mas não foi, porque o 1-0 só surgiu realmente no prolongamento, e depois três golos, aliás 2 a seguir a esse golo que desbloqueou o marcador, e isso fez toda a diferença. A partir daí tornou-se um jogo fácil. Aí sim. Eduardo, surpreendeu-te este jogo por parte do Espinho, de ter conseguido levar durante tanto tempo, ainda que tenha depois perdido, mas durante tanto tempo conseguir manter ali a defensiva? Surpreendeu-te nesse sentido? Surpreende porque não é muito fácil ver emblemas do Campeonato de Portugal a terem esta postura, sobretudo nos jogos do seu campeonato, naturalmente, em que tem toadas completamente diferentes. O Sporting de Espinho é uma equipa que costuma lutar pela vitória em todos os jogos, especialmente quando joga em casa, e vir aqui ao terreno de uma equipa que está 2 escalões acima, naturalmente teria sempre uma toada e nuances defensivas mais acentuadas, mas esta autêntica muralha defensiva que os espinhenses conseguiram erguer não é muito visto. Por exemplo, nesse Marítimo Salgueiros isso não aconteceu. O Sporting de Espinho adotou essa estratégia e
não consigo ter uma postura crítica relativamente a isso, até porque estrategicamente foi uma ideia interessante. Faça um adversário que normalmente que acaba por provar aqui um momento de competir, tem vários jogos assim no nosso campeonato. Ultimamente até tem tido alguma evolução em termos ofensivos, vimos-lo no jogo depois frente ao Sporting desta jornada, desta última jornada, mas é uma equipa que tem realmente um grande foco na sua defesa e dá aqui privilégio total à sua organização defensiva. E acaba por levar pela frente aqui um adversário que lhe dá a provar do seu próprio veneno, e isso resultou até certo ponto, a partir desse golo após o início do prolongamento, o jogo ficou desbloqueado e seria quase impossível reagir por parte do Sporting de Espinho. Relativamente ao jogo, sim, Vanessa. Ia dizer que temos o Leiria e o Gil Vicente, uma vitória do Gil Vicente. Exatamente. Era um jogo que eu antevia como sendo eventualmente o mais equilibrado destes 4. Não o foi em termos de resultado, eu acredito que muito pelo golo inicial, o golo na fase inicial que os gilistas conseguiram marcar. Isso, lá está, desbloqueou o jogo, mas desbloqueou demasiado cedo, ao contrário do jogo em que o Sporting de Espinho esteve presente. Aqui os gilistas conseguiram esse golo numa fase inicial e isso tornou a tarefa muito mais facilitada frente a um Leiria que tem, por exemplo, Elton na sua baliza, um jogador que depois de tempos de glória no Futebol Clube do Porto se tinha reformado e acaba por regressar aqui para uma época, para mais uma época nos leirienses que projetaram Elton para os voos que depois todos conhecemos. Mas é uma equipa com vários nomes de jogadores que já passaram pela Primeira Liga e que tem estado muito bem no Campeonato de Portugal e que se arrisca positivamente a estar aqui na luta pela subida da divisão, uma equipa com bases muito sólidas para poder voltar. Há pouco falámos do Salgueiros, mas aqui o União de Leiria, fora aqui do nosso espectro da região norte, uma equipa que poderá no final da época estar a festejar. Quanto aos nortenhos, aos minhotos do Gil Vicente, conseguiram tornar então este jogo fácil e esta vitória 3-0 acaba por não sofrer contestação, só surpreende por eu estar ciente, conhecer um pouco este percurso do Leiria, um percurso muito bom na taça até ter sido eliminado agora pelo Gil Vicente. Esperava mais equilíbrio no resultado em termos de jogo jogado. O Gil Vicente é uma equipa mais madura e ganha naturalmente o jogo. Muito bem. Eduardo, temos então o seguinte alinhamento dos oitavos de final, passo a citar. A 11 de janeiro de 2021, Marítimo Sporting, dia 12, Rio Ave Estoril, ainda no dia 12, Moreirense Santa Clara, Nacional Futebol Clube do Porto e o Clube Futebol Estrela Benfica. No dia seguinte, o Sporting Braga vai debater-se com o Torrense. No dia 14 de janeiro, FAF Belenenses Stade e ainda também a 14 de janeiro, Gil Vicente Académico de Viseu. Passamos agora ao campeonato. Eduardo, o que é que achaste do derby minhoto que iniciou a jornada? Sim, tivemos um Famalicão Gil Vicente. Era um derby minhoto que se esperava muito, muito equilibrado, e a verdade é que estávamos perante um Famalicão, um plantel mais tecnicista, mas o Gil Vicente, que já há pouco falámos, que venceu com
com mais facilidade do que eu esperaria o União de Leiria na Taça de Portugal. Depois tinha este desafio também forasteiro e acho que puxou da sua grande organização. Ricardo Soares está a fazer um excelente trabalho, ele que entrou há pouco tempo no Gil Vicente, mas já tem aqui uma marca muito profunda no jogo dos gilistas. A pressão à saída de bola do adversário é notória e aqui, frente ao Famalicão, foi decisiva para este desfecho. O golo surgiu antes do final da primeira parte, num grande lance entre Lucas Mineiro e Lourenço. São duas das principais figuras da equipa, eventualmente as duas principais, e esse lance foi finalizado depois por Clodo Gonçalves, mas uma jogada fantástica realmente entre Mineiro e Lourenço. Lourenço que teve um início da época um pouco... aqui um pouco mais abaixo do que seria de esperar face à grande época que fez de 2019-2020 e agora Ricardo Soares parece estar a recuperar este extremo, um extremo de grande qualidade, fisicamente forte, e ali esse físico a uma técnica individual acima da média. O jogo acabou por, na segunda parte, acentuar a posse do Famalicão, mas o Gil Vicente foi sempre uma equipa astuta no terreno de jogo e chegou a perigar também o 2-0, que acabou por não se concretizar, mas o 1-0 chegou para vencer este derby minhoto. Muito bem. O Famalicão desloca-se agora a Tondela, no próximo domingo, a uma hora pouco habitual, às 13 horas em ponto. Já o Gil Vicente recebe o Belenenses Stade às 19 horas de segunda-feira. Ora, o Paços de Ferreira voltou a empatar, desta vez no terreno do Farense. 1-1, Eduardo. Sim, foi para mim o jogo mais espetacular da jornada. Teve uma intensidade e uma mentalidade que me fez lembrar a Premier League inglesa. Os pacenses marcaram primeiro, já na segunda parte, penalti, por Douglas Tanque, também ele, figura da equipa aqui dos Castores, e foram uma equipa com mais bola, com mais iniciativa de jogo. Foram premiados com esse gol inaugural, mas o Farense foi sempre um adversário muito incómodo, foi sempre uma equipa capaz de perigar o adversário em lances de contra-ataque e não só. Teve arte e engenho para protagonizar lances de grande qualidade técnica, com Ryan Gold quase sempre no caminho das jogadas e do bom futebol farense. Ele que finalizou o lance que deu o empate, mas em que grande parte do mérito tem de ser dado a Madiqueta. Ele vem do banco, tinha entrado não muito antes, e acaba por servir de calcanhar quando um lance que parecia perdido, a bola aproximava-se da linha de fundo, quando Madiqueta faz um passe de calcanhar de grande categoria e acaba por isolar Gold para o 1-1 final, 1-1 que acabou por ter um bom sabor, na minha opinião, para as duas equipas. O Farense está a registrar progressos contínuos, poucos progressos, mas continuadamente, e o Paços de Ferreira volta a não perder. É verdade que volta a não vencer também, mas tem feito um campeonato globalmente muito positivo, e por isso estão de parabéns os comandados de Pepa. Muito bem. O Paços de Ferreira, que será então agora anfitrião de um duelo também nortenho, frente ao Rio Ave, às 19 horas de domingo.
Ora, Eduardo, uma das surpresas desta jornada foi a derrota caseira dos vilacondenses frente ao Marítimo, com uma bola apenas contra três golos do Marítimo. O Rio Ave esteve mesmo em vantagem no jogo, quase ainda sem quase sem as pessoas perceberem qual seria a toada deste jogo, quem tomaria a iniciativa deste jogo, e esse 1-0 faria antever que a equipa podia tranquilizar, partir para uma exibição mais tranquila e construir um outro resultado, mas apesar de um ou outro lance de perigo, a equipa foi mostrando pouca eficácia, não só na finalização, com André Pereira aí particularmente infeliz, mas também em todos os seus processos de jogo, a meio campo sobretudo, uma equipa ainda com muitas incertezas e para mim tem sido uma desilusão, porque tenho uma grande consideração pelo trabalho de Mário Silva, o que fez nos escalões de formação sobretudo, mas aqui está com alguma dificuldade em pegar nesta equipa, e depois de uma excelente fase de play-off, de eliminatórias na Liga Europa, o Rio Ave tem caído muito exibicionalmente e depois isso tem-se refletido nos resultados. O Marítimo reagiu na segunda parte. Rodrigo Pinho, há pouco falámos no jogo frente ao Salgueiros para a taça, neste jogo voltou a eliminar a equipa ofensivamente. Foi um jogador de grande qualidade técnica, ele não é um jogador acima da média, ele é muito acima da média, e acabou por servir quase logo no reinício da partida, na segunda parte, servir Taga para o empate. O camaronês, que também tem nacionalidade brasileira, bisou depois na partida e deu a volta ao marcador, e os insulares chegaram mesmo ao 3-1 num centro remate de Hermes, que acabou por finalizar-se na baliza de Kieszek, ele que esteve mal neste lance, e permitiu uma bola relativamente fácil acabar na sua baliza. O 3-1 acabou por premiar esse Marítimo que foi mais equipa, teve uma atitude mais positiva no jogo, apesar de jogar um pouco aos repelões, foi mais equipa, esteve mais segura nos seus processos, e depois Rodrigo Pinho é um jogador que cada vez mais me parece para outros patamares, este ponta de lança brasileiro. Muito bem, os vilacondenses, então, como referi também, vão ao estádio Capital do Móvel para defrontar o Paços de Ferreira, domingo às 19h. Agora, o Moreirense, que venceu pela primeira vez desde a chegada de César Peixoto, venceu frente ao Santa Clara, foi o jogador que fez a diferença, Eduardo? Falámos de César Peixoto, portanto o seu treinador, o seu novo treinador, tem estado, acho que tem tentado implementar um futebol de pé para pé, um futebol mais de circulação, e tem tido dificuldades em termos ofensivos. É verdade que não é a primeira vitória absoluta de César Peixoto desde a chegada ao Moreirense, mas é relativamente ao campeonato, e ao fim de 4 jogos finalmente consegue essa ambicionada vitória, mas não foi uma exibição muito feliz, muito alegre, digamos assim, da equipa de Moreira de Cónegos. Uma partida que teve poucos lances de perigo,
e que valeu mais pela atitude do que pela qualidade do futebol, no caso quer de Cónegos, quer mesmo dos açorianos. Também valeu para o Moreirense pelo triunfo, que acaba por levar a equipa que estava próximo dos lugares de descida para perto dos lugares de qualificação europeia, e isso mostra como o nosso campeonato está muito equilibrado, quiçá nivelado por baixo, mas a verdade é que uma equipa com uma ou duas vitórias pode passar de uma posição muito negativa da tabela para outra muito positiva. O que me intriga é que o Moreirense teve uma prestação completamente diferente às ideias que normalmente César Peixoto preconiza para as suas equipas. Veremos se é algo que o treinador procura ajustar para conseguir ser mais eficaz e depois voltar à sua abordagem mais de posse, mais baseada na posse e na iniciativa de jogo, ou se será aqui uma mudança de paradigma para a equipa do Concelho de Guimarães. Muito bem, o Moreirense neste caso desloca-se agora também ao Estádio do Dragão, é domingo às 21 horas o jogo. Falar em jogos, um dos mais aguardados desta jornada era a recepção do Boa Vista ao Sporting de Braga. Eduardo, achava expectável este resultado desnivelado entre as duas equipas. O Boa Vista marca um golo contra 4, peço desculpa, do Sporting de Braga. Achavas expectável este resultado? Não, e não esperava porque, acima de tudo, o Boa Vista dava sinais de melhorias no primeiro jogo de Josualdo Ferreira. Falámos de um treinador muito experiente, um treinador que já passou, como falámos na edição anterior, pelo Sporting de Braga, com grande sucesso. É verdade que o Sporting de Braga está completamente diferente, já lá vão muitos anos, mas esperava-se uma maior capacidade dos axadrezados para controlar os guerreiros do Minho. Mas o jogo também começou a correr bem muito cedo para o Sporting de Braga, e começou a correr bem não por sorte caída do céu, mas porque o Sporting de Braga entrou a todo o gás, uma equipa que teve pressão alta, teve grande intensidade e que depois tem uma grande capacidade de desequilibrar pelas faixas, com Yuri Medeiros e Ricardo Horta em destaque. Eles que marcaram, estes dois jogadores que marcaram 3 dos 4 golos da equipa, e é uma equipa que acaba por se tornar irresistível para não só para os olhos dos adeptos, como para as defesas adversárias. É preciso uma grande capacidade de organização defensiva, lá está, em defesa posicional e também em transição defensiva, para não sofrer golos ou limitar muito este ataque do Sporting de Braga. É uma equipa cada vez mais identificada também com as ideias de Carlos Carvalhal, e depois tem um avançado centro muito completo como Paulinho, que desbloqueou o jogo logo aos 3 minutos, e isso tornou o jogo mais fácil. E Yuri Medeiros, esse jogador que parecia já uma promessa eternamente adiada, acho que ainda vai muito a tempo de mostrar toda a sua qualidade nos grandes palcos. E Ricardo Horta, que é já um jogador com um cartel um estatuto muito elevado, voltou a estar a grande nível. E veremos. Eu acho que o Sporting de Braga está cada vez mais a mostrar-se um sério candidato ao título,
e com vitórias destas, dobrando este Boa Vista mais organizados do Alto Ferreira, prova isso mesmo. Quanto ao Boa Vista, acredito que são as dores de crescimento e também o facto de apanhar aqui um adversário muito forte e muito inspirado que levaram esta derrota, mas apesar de Josualdo Ferreira ter muito caminho a percorrer ainda para tornar esta equipa completamente à sua imagem, acredito que poderá no fim da época e nesse balanço final ter motivos para sorrir e para festejar no final. Veremos se esse Boa Vistão estará de regresso e esperemos que sim, para o bem do futebol português. Muito bem, o Boa Vista que visita o Marítimo às 15 horas de domingo. O Sporting de Braga vai também a Alvalade no jogo de maior cartaz na próxima jornada, já no próximo sábado às 18 horas. Falando de jogos apelativos, o Vitória de Guimarães, que recebeu ontem o Futebol Clube do Porto no fecho da jornada 11, uma vitória por parte do Futebol Clube do Porto, 3-1, o Porto que chegou a estar a perder na primeira parte, Eduardo. Sim, era mais um duelo de nortenhos, de equipas da região norte. Tinha também aqui o atrativo de Ricardo Quaresma defrontar o seu clube do coração, o Futebol Clube do Porto, ele que já o fez pelo Besiktas, na Liga dos Campeões, mas no nosso campeonato ainda não se tinha proporcionado esse reencontro, e é sempre uma dicotomia para qualquer jogador que passa uma era dourada como Quaresma, jogar contra a equipa que o levou à glória, mas é um profissional acima de tudo e acho que isso tem que superiorizar. E Quaresma mostrou esse profissionalismo, mostrou a qualidade que continua a ter aos 37 anos. Há naturalmente alguns atributos do seu jogo que que acabam por se esbater um pouco, mas a sua capacidade para desequilibrar e para nos momentos decisivos aparecer continua lá. Ricardo Quaresma é realmente um jogador diferenciado. Na primeira parte, o Futebol Clube do Porto tentou assumir o jogo, tentou colocar-se numa posição favorável de vantagem, mas foi o Vitória de Guimarães que conseguiu marcar primeiro. O jogo começou por sair de feição aos vitorianos, com esse primeiro golo, um bom trabalho de Rochinha, mas o remate depois desvia em Diogo Leite e acaba por trair Marquezine e acaba na baliza do Futebol Clube do Porto. E quando o Futebol do Porto sofreu esse golo, somado à lesão de Pep, que é de facto uma grande contrariedade para os azuis e brancos, parecia que a noite seria do Vitória de Guimarães, mas o Futebol Clube do Porto, animado pelo jogo, pela vitória importante que teve a meio da semana e falaremos daqui a pouco, acho que foi buscar um pouco aí essa confiança, esses níveis de confiança que estão elevados, também há alguma felicidade nos momentos decisivos, na eficácia que teve a nível ofensivo, e conseguiu primeiro empatar a partida já na segunda parte, no início da segunda parte, num grande lance, numa grande desmarcação de Marega, com Taremi a aparecer com instinto a finalizar. Depois o Vitória consegue novamente colocar-se em vantagem, consegue esse 2-1 que parecia fazer
crer ainda mais nessa teoria de que o jogo era daqueles jogos que a equipa grande não consegue tirar nada do jogo, e esse segundo gol teve o dedo de Ricardo Quaresma, como há pouco destaquei. Este jogador, Ricardo Quaresma, muito bem a trabalhar na direita sobre Zaidu, e a conseguir tirar um bom cruzamento, mas que também ele desvia no jogador de Futebol Clube do Porto, e sobra para Estupiñán, um jogador que já parecia votado ao esquecimento, parecia não ter qualquer hipótese de afirmar no Vitória de Guimarães, mas recuperado aqui por João Henriques, mesmo no linear das inscrições para a Primeira Liga. Ele consegue resgatar estes jogadores das profundezas do Vitória, e ele tem estado muito bem com jogos bem conseguidos e sobretudo com golos, que é disso que vive um avançado centro, um ponta de lança. Mas o Futebol Clube do Porto reage muito bem a esse 2-1, consegue logo fazer o 2 igual, mais uma vez com Mehdi Taremi em destaque. Ele faz o golo, mas neste jogo, mais uma vez, Taremi provou que não se compreende como é que é possível ter este jogador no banco durante tanto tempo. É verdade que um jogador não tem lugar cativo no 11 de qualquer equipa, mas percebia-se desde o primeiro toque na bola, desde o primeiro pisar de relva deste iraniano, com a camisola dos Dragões, que tem tudo para ser um jogador de top, e para trazer muito mais à equipa. Não só golos, não é um avançado, não é aquele goleador por definição, mas é um avançado muito completo, um avançado sem bola, muito forte, com bola também ele muito forte, tecnicamente, em termos de finta, em termos de recursos, atributos, não é um portento, é verdade, mas depois a inteligência de jogo é fenomenal. E este jogo foi o jogo de Taremi, porque bisou e conseguiu juntar isso às grandes exibições que tem tido sempre. Esse 2-2 acabava por dar aqui um pouco mais de ânimo ao Futebol Clube do Porto do que ao Vitória. Estava por cima no jogo naquele momento, mas percebia-se que a partida podia cair para qualquer um dos lados. Acabou por ser o Futebol Clube do Porto com Luís Dias num lance. É verdade que o cruzamento é de Quaresma, mas o lance é quase um lance individual do colombiano Luís Dias. Ele recebe na área, aparentemente rodeado e sem espaço, tem uma excelente recepção e depois um remate colocadíssimo e indefensável para Bruno Varela, e acaba por resolver o jogo desta forma, individual. Luís Dias, que me parece cada vez mais o 12º jogador do Futebol Clube do Porto, um jogador que, quando lançado a partir do banco, é absolutamente instrumental para a equipa, e foi-o novamente neste jogo. Por isso, 3-2, um 3-2 importantíssimo para os Dragões não perderem o comboio do título, e depois de jogar a meio da semana, era um jogo que era particularmente perigoso, por esse facto e por jogar em Guimarães, que é sempre muito, muito difícil. Muito bem, o Vitória que recebe o Nacional da Madeira às 15 horas de domingo, e os Dragões também que recebem o Moreirense nesse mesmo dia. O Futebol Clube do Porto, como dizias ainda há pouco, que antes de Guimarães conquistou a Supertaça ao seu arquirrival, o Benfica, os vermelhos. É verdade, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi superior praticamente em toda a partida. Houve naturalmente momentos em que os encarnados tiveram um ascendente no jogo, mas em termos globais não consigo marcar
uma parte ou meia parte sequer do jogo em que o Benfica tenha tido consistentemente essa mesma superioridade. Foi uma equipa de algumas acelerações, este Benfica, acelerações de Rafa e sobretudo de Rafa. Também Darwin Núñez tentava aqui em alguns lances fazer uso da sua destreza, um jogador muito ágil para iludir a defesa do Futebol Clube do Porto. Mas a defesa que estava reforçada com Pep foi sempre controlando as investidas encarnadas. A meio campo é que me parece que o Futebol Clube do Porto engoliu completamente o Benfica. Estamos a falar de um meio campo do Benfica que tem jogadores como Weigl, como até Taarabt, de grande recorte técnico, de grande classe. No caso de Weigl, acima de tudo, e no caso de Taarabt, é um jogador que tem recursos aparentemente intermináveis e que depois também tem lacunas tremendas em termos táticos e às vezes em termos de tomada de decisão. E aqui o Futebol Clube do Porto foi rei senhor, com Uribe muito bem na pressão e Sérgio Oliveira, um monstro de classe, um jogador cada vez mais completo. É um jogador que eu não era um grande fã, mas que me tem, sobretudo esta época, me tem surpreendido. Acho que tem tido uma evolução consistente e já não imagino que isto seja apenas um momento de forma para o médio português. Acho que é realmente neste momento o patrão da equipa, meio campo, e volta aqui depois num jogo, num confronto de poderes, de Golias, volta a estar a um belíssimo nível. E foi fundamental para este Futebol Clube do Porto. E depois também Otávio tem sido eventualmente o jogador mais da equipa desde o início da época, aqui a ombrear por esse epíteto com Sérgio Oliveira, mas tem sido muito importante no desbloquear dos jogos, não tanto pelos golos, mas sobretudo pela forma como tem surgido a fazer assistências, tem surgido também a pressionar muito bem na frente, também a recuar, taticamente evoluído, a conseguir ajudar a equipa a fechar a meio campo. É um jogador cada vez mais completo e estamos a falar ainda de um jogador com apenas 25 anos. Parece que já está há muito tempo no futebol português, mas que está verdadeiramente também no melhor momento da sua carreira. Por isso, sinal mais para estes dois jogadores no Futebol Clube do Porto, e isso acabou por se transmitir no controle da equipa a meio campo, e quando se controla a meio campo, normalmente controla-se o jogo, e salvo algum percalço que nos leve para um resultado fora da lógica do jogo, acabava por ser natural que o Futebol Clube do Porto transformasse essa superioridade em golos, e isso aconteceu mesmo. Primeiro, Sérgio Oliveira, de grande penalidade, consegue converter um lance em que Taremi sofre falta e por isso volta a ser também decisivo. Taremi nas suas movimentações é um jogador que já no Rio Ave sofria muitas faltas dentro da área, e por isso aqui no Futebol Clube do Porto já começa a demonstrar isso mesmo, provocando as grandes penalidades com base na sua capacidade de desmarcação. Relativamente ao Benfica, não conseguiu reagir a esse gol do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto foi sempre controlando o jogo com e sem bola, e na segunda parte
a toada acabou por se manter, a maturidade do Futebol Clube do Porto acabou por se fazer sentir, e já quando o jogo se caminhava para o final, Luís Dias surge. Já há pouco falámos relativamente ao jogo do campeonato que se seguiu, mas isso aconteceu também aqui na Supertaça. Luís Dias, mais uma vez, ele que não começou a partida como titular, mas surge com grande qualidade desde que entrou na partida, sempre com grandes arrancadas, difícil de parar, difícil de travar, e depois a finalizar com grande qualidade. Fê-lo no jogo com o Vitória de Guimarães, de que há pouco falamos, para o campeonato, e fê-lo também aqui contra o Benfica num remate de pé esquerdo, do seu pior pé, já com pouco ângulo perante Vlaco Dimos, e acaba por definir o resultado final. Esse 2 para o Futebol Clube do Porto, um resultado natural da supremacia do coletivo mais forte. Muito bem. Eduardo, assim sendo, passamos agora aos destaques da semana, começando pelo remate de Trivela. Quem é que atribuis este parâmetro? Eu faria aqui só uma nota prévia. Esta semana, sendo a última edição de 2020, eu optei por colocar aqui destaques mais relativamente ao ano, e relativamente ao remate de Trivela, eu optei pelo Famalicão. É uma equipa que surpreendeu, surgiu em 2019, 2020, mas com grande parte da época a desenrolar-se em 2020. Foi um ano que começou muito bem para os famalicenses, uma equipa muito bem montada, com grandes jogadores, tecnicamente falando, taticamente também evoluídos, sobretudo os jogadores, falamos nos jogadores mais defensivos da equipa, também no meio campo mais defensivo. O Famalicão tinha jogadores de grande qualidade, agora apenas ficou Gustavo Assunção para esta época. Foi um dos 2, 3 jogadores que transitaram da época passada para esta, e isso fez-nos culminar, no caso do Famalicão, num ano paradoxal, um ano que termina com a equipa não muito mal na tabela classificativa, uma equipa que está a meio da tabela, mas a nível exibicional, uma equipa muito longe daquilo que mostrou na época passada. É verdade, as saídas foram muitas, mas não foram saídas que acabaram por resultar em encaixes financeiros, porque falamos dos jogadores que estavam emprestados, quase todos os integrantes da equipa em 2019 e 2020, em 2019 e 2020 saíram porque terminaram o seu empréstimo, e isso não é claramente a melhor estratégia para construir o sucesso. Por isso, um ano que foi paradoxal para esta equipa, no melhor e no pior em termos de surpresa para o nosso campeonato da Primeira Liga. Muito bem. Para quem vai então o remate ao ângulo? O remate ao ângulo, não dava para fugir disto, vai para o Futebol Clube do Porto. Foi um ano difícil também para os Dragões, como para todos os competidores nortenhos, todos os competidores portugueses em geral, mas foi um ano de superação, e as equipas com uma mentalidade mais forte, equipas que têm
no seu ADN e também na sua conjuntura, pelas ideias dos seus treinadores, pelas ideias dos seus dirigentes, que têm mais acentuada esta matriz de superação de obstáculos, esta mentalidade forte, este olhar com mangas arregaçadas para os jogos e para os desafios fora do campo também. E quando falo fora do campo não falo nas polémicas que nós tentamos sempre afastar-nos delas, mas sim esta pandemia, este coronavírus que assolou Portugal e o mundo. Acho que quando se tem essa postura, está-se mais próximo das conquistas, e o Futebol Clube do Porto acabou por ter também um ano de difícil, mas de conquistas, um ano em que conseguiu ser campeão nacional, juntar também a Taça de Portugal, e agora culmina com a cereja no topo do bolo, que é a Supertaça Cândido Oliveira. Muito bem. Para terminar, Eduardo, o teu remate final. O meu remate final vai para o início, ou seja, fugir aqui a um ano 2020, sair, não fugir, mas sair deste ano duro que foi 2020 para transitar para 2021, e esperamos que seja um ano de evolução para toda a sociedade, particularmente no futebol. Espero que se aprenda com os erros cometidos, não só a nível organizativo, como também nas equipas, na forma como se constroem as equipas. Há pouco falamos do Famalicão, há várias equipas e há em quase todas as equipas exemplos de insucesso na forma como se constroem plantéis nos últimos anos. Outras já estão numa fase mais positiva, em que conseguiram aprender e evoluir nessa estratégia, nessas políticas no mercado de transferências, e acho que isso é muito importante, olhar para as coisas como uma aprendizagem, e poder evoluir para algo melhor. E quando se está perante esses desafios, normalmente ou se cai num abismo, ou se evolui para uma fase positiva, que acaba por depois não ter retorno. Quando uma mente se expande, nunca mais volta ao seu tamanho inicial. Por isso, que seja um ano de evolução, e também com um desejo muito pessoal para mim, que sou adepto e que também estou nesse âmbito, que seja retomado o futebol de formação, que acho que é muito importante que isso aconteça. Muito bem. Obrigada, Eduardo, mais uma vez pelas tuas sempre tão afincadas análises destas jornadas. Eduardo, foi o último de 2020, um bom ano para ti também, e continuaremos com certeza a falar sobre futebol. Esta foi a última edição do Remate à Conversa de 2020, um ano realmente de superação para todos. Estivemos novamente em exclusivo no Instagram. Mais tarde vamos disponibilizar todas as edições para verem, tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube. É muito fácil, podem também ver e ouvir, claro está, todas as edições do Remate à Conversa no nosso canal do YouTube, e para mais conteúdos também do Jornal de Referência, fácil em www.jornalreferencia.pt. Passem nas nossas redes sociais, ponham um gosto, um like, acompanhem-nos sempre, que nós gostamos de saber que vocês estão aí desse lado. Desejo também a todos um excelente 2021, que seja efetivamente melhor, pelo menos. Um beijinho a todos, bom ano Eduardo, e obrigada mais uma vez.